Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, algumas questões específicas de enfermagem nesse bloco aqui são questões da parte de programas de saúde, tá? Então selecionei, são 30 questões, vamos discorrer sobre elas, né? Ver onde está o erro, encontrar, dar macetes para vocês responderem questões de prova, lembrando que a parte de específicas de enfermagem está contemplada aqui no que tange aos programas de saúde, que para já dar uma clareada, esses programas eles são os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. As questões de prova foram gabaritadas de várias bancas que fizeram concursos, né, da EBSER, então dá para a gente ter uma ideia de como está sendo cobrado, certo? Vamos começar que a gente não tem tempo a perder. Vou colocar minha caneta. Vamos lá. Então, o primeiro tema que a gente vai trabalhar é a tuberculose, certo? Primeira questão, paciente adulto, sexo masculino, apresenta co-infecção tuberculose HIV. Em relação ao caso apresentado, assinar a alternativa incorreta. Preste atenção nessa questão, porque a tendência de prova, a tendência de prova de tuberculose, para cair tuberculose e co-infecção, né, junto HIV, está muito grande. Vocês podem fazer uma análise, né, das questões e vocês verão que tem muita questão de prova, não só EBSER, mas muitas questões de prova fazendo essa associação do TB-HIV. Então vamos lá, letra A. A rifampicina não é indicada para o tratamento dos pacientes com co-infecção HIV-TB por estar relacionada à interação medicamentosa incompatível com a terapia antirretroviral. Errada. A rifampicina é um dos medicamentos de base do tratamento da tuberculose. Lembrando que o caso novo, né, aquele caso com diagnóstico recente, ou com o primeiro tratamento, que ele nunca passou por nenhum tratamento de tuberculose, é o considerado o caso novo. E esse paciente, nós tivemos uma mudança em 2010, nós temos o quê? No primeiros 2 meses, né, que é o esquema de ataque, nós temos rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Aí depois vem 4 meses de manutenção, rifampicina e isoniazida. O padrão de tratamento da tuberculose é protocolado, certo? O enfermeiro pode, inclusive, prescrever. E o que altera de um paciente para outro é se é caso novo, se é reinfecção, se é abandono. Mas o que mais altera na prescrição da gente é o peso. Então, o medicamento não altera, ele só vai agregar de acordo com o esquema. E a rifampicina, ela faz parte praticamente de todos os esquemas de tuberculose pulmonar, ok? Então, aqui a incorreta é a letra A. Vamos ver as outras. É frequente a descoberta da soropositividade para HIV durante o diagnóstico da TB. Corretíssimo. Hoje, quando a gente faz um rastreamento, né, do sintomático respiratório, nosso padrão é fazer a coleta dos testes rápidos, né? A gente coleta para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, porque o Ministério da Saúde disponibiliza esses kits de testes rápidos e a gente consegue fazer o diagnóstico precoce quando a gente rastreia, né, o sintomático respiratório, ou quando o paciente já tem um diagnóstico de tuberculose, a gente tem que fazer, né, o teste de HIV. Letra C. O tratamento da TB em pessoas infectadas pelo HIV segue as mesmas recomendações para não infectadas. Então, essa máxima da letra C, vocês podem memorizar. Não há nenhuma mudança, o tratamento é o mesmo, as medicações são as mesmas. O que vai modificar é qual tipo de caso que ele é. Se é caso novo, se é caso de falência. Então, vocês vão, o que vai modificar, vai introduzir medicações, mas a base medicamentosa é rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, 2 meses, dose de ataque, e manutenção de 4 meses com rifampicina e isoniazida. Letra D. Taxas maiores de falência terapêutica em recorrência da tuberculose têm sido demonstradas nos qualificados pelo HIV. Fato, é um dado epidemiológico. A gente sabe que o paciente soro, porque convive com o vírus da AIDS, ele já está usando outros medicamentos, tem toda uma condição clínica, física, que pode, né, deixar essa lacuna em relação ao tratamento do TB versus para esse paciente que convive com o vírus da HIV. Letra E. A apresentação pulmonar atípica é frequente na co-infecção HIV
Ele é um sinal sugestivo de imunodeficiência já avançada. Ou seja, quando a gente tem uma apresentação pulmonar atípica, quando a gente tem alguns sinais, a gente não pega num paciente que não tem a co-infecção, a gente já suspeita do HIV se não tiver o diagnóstico, ou se tiver, a gente já sabe que tem que ter um cuidado maior com esse paciente para que ele não abandone o tratamento, tá? Então, primeira questão, letra A. Segunda questão. Paciente masculino, 56 anos, foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, tendo iniciado o tratamento há 4 meses. Então, aqui é o dado que a gente tem mais importante. Então, ele é um paciente que é caso novo, observe que tem a palavrinha mágica aqui, ó, diagnosticado há 4 meses, então ele já tem 2 meses, né, de tratamento e está aqui. Então, a dose de ataque dele já se foi, que é rifampicina, isoniazida, pirazinamida, que é um H, tá? E etambutol. E aqui, nesses 2 meses que ele já está, ele está com rifampicina e isoniazida, que vai durar para 4 meses. Então, esse dado aqui eu já respondo a questão. Sabendo que esse paciente utiliza o esquema básico para o tratamento, nessa fase as medicações utilizadas são, então se ele está no quarto mês, ele está aqui no esquema de manutenção. Logo, ele vai estar usando o quê? Rifampicina e isoniazida. Nosso gabarito é letra E. Questão de mãe, né? Presente de mãe, uma questão bem básica. Lembrando que esse padrão de tratamento ele vem desde 2010, tá certo? Terceira questão. Paciente masculino, 56 anos, perdoe a PRO, repetiu a questão, ou só para conferir aqui, a PRO repetiu a questão. Então, só para reforçar o tratamento de 4 meses, vamos supor que esse paciente já tivesse com 6 meses de tratamento, entrando no 6º mês, qual medicamento seria? Também rifampicina e isoniazida. Mas vamos dizer que ele chegou na unidade para fazer o 2º mês de tratamento. Ele estaria o quê? Com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Deixa eu apagar aqui que a prova escreveu bem bonitinho, bem horrível. E etambutol, certo? Esse seria o esquema de 2 meses. Perdoem a falha, porque tanta questão a gente acaba se embaralhando. Mas essa questão traz pra gente, coloquei uma situação hipotética, lembrando que só 2 meses de dose de ataque. Agora, um pouquinho de hanseníase. Lembrando que a hanseníase, dentro dessas políticas, né, dentro dos protocolos e dentro da epidemiologia, nós ainda podemos falar em hanseníase na situação de erradicar. Tá? A tuberculose a gente já não consegue falar em erradicação, e sim controle e cura de 100% dos casos novos. Já a hanseníase a gente já tem condições de rastrear, de erradicar. Mas isso depende muito do processo de trabalho, isso depende muito do interesse dos profissionais e também da desmistificação, né, desse estigma que a Hansen traz para a gente, a doença bíblica, fácil diagnóstico. Né? Eu já postei alguns vídeos, alguns FaceTimes, falando de pacientes que eu acompanho, inclusive agora eu estou com 4 pacientes de hanseníase, uma inclusive está internada, não por conta da Hansen, mas por doenças de base. E é uma doença que ela se apresenta no nosso cara e a gente tem dificuldade de diagnóstico, às vezes porque nunca pegou um caso de Hansen. Então, gente, fica a dica, qualquer mancha suspeita de Hansen é o rastreamento precoce. Isso vai dar a gente um ganho de tempo muito grande para que esse paciente não evolua, né, para as deformações. A gente sabe que o tratamento é gratuito, que ele vai ficar bom da hanseníase, mas aquela lesão, né, aquele dano, né, que a hanseníase levou ao paciente antes do tratamento, ele é irreversível. Então a gente vai trabalhar com diagnóstico precoce, porque quanto mais precocemente a gente faz o diagnóstico, a chance de desenvolver, né, uma situação complicada para a vida dele, deformação em mão, no pé, a questão da madarose, a questão da face leonina no caso do bichoviano, isso diminui muito quando o paciente ele é diagnosticado precocemente. Então, próxima questão, já sobre a hanseníase. Geralmente a hanseníase manifesta-se por meio de lesões na pele, com diminuição ou ausência da sensibilidade ou lesões dormentes, em decorrência do acometimento dos ramos periféricos cutâneos. Assim, um paciente com hanseníase que comparece ao serviço com alteração na espessura da pele, de forma difusa, está apresentando. Então aqui já fica a dica para vocês.
Eu preciso que vocês busquem as características de cada lesão dessa. Toda vez que a lesão tiver aumento de espessura, alteração de espessura, vocês podem alinhar o raciocínio para infiltração, tá? Então tá aqui. A mancha ela não tem borda, o tubérculo ele é mais noduloso, parece muito com o nódulo. O nódulo você é muito visível. A pápula é aquela, vamos lembrar daquela, quando a gente aplica BCG, é a pápula. Então, mas aumento de espessura é infiltração. Dica de prova, de vésperas de prova para estudar, podem pegar a característica dessas lesões, porque tende a cair em prova sim. Então, nossa quarta questão, essa característica de uma lesão de pele é a infiltração, porque a alteração da espessura de forma difusa, certo? Gabarito letra D de dado. Quinta questão, também sobre hanseníase. Na hanseníase, a avaliação do grau de incapacidade deve ser realizada obrigatoriamente no momento do diagnóstico e na alta. Só dar uma pausa aqui. Quando nós chegamos para fazer o diagnóstico de Hansen, é uma ficha grande, né? Além da notificação, nós temos toda uma ficha de diagnóstico, onde tem, né, o paciente de frente, de costas e os locais de sinalizar as manchas desse paciente e colocar a nossa avaliação neurológica e avaliação do grau de incapacidade. Por quê? Talvez algumas lesões a gente possa evitar, com a educação mesmo em saúde, orientando o paciente em algumas situações. Mas lembre, não atender hanseníase não é só olhar mancha. Lembre que o bacilo, o Mycobacterium leprae, ele é neurotrópico, então ele gosta de nervos. O acometimento vai ser em nervos periféricos. Então, você não tem como você só olhar a mancha, você vai avaliar tônus, força em relação ao paciente, tá certo? Não só avaliar membros superiores, avaliar membros inferiores também, olhar interdigitais, fazer toda uma avaliação para a gente saber se ele já está entrando no tratamento com grau de incapacidade ou se ele está entrando no tratamento sem nenhuma situação, né, em relação à sequela não, como eu posso dizer, às deformidades da hanseníase. Sempre falo, isso é uma máxima de prova, eu não reverto a deformidade. Se o paciente já é diagnosticado com a deformidade, ele vai curar Hansen, mas ele não vai ter reversão da deformidade, tá certo? Voltando à questão, no momento do diagnóstico na alta e também a cada 6 meses no tratamento multibacilar, que é aquele que a gente sabe que o diagnóstico operacional que apresenta mais de 5 lesões. A assinale alternativa que contemple a descrição da classificação do grau 1 de incapacidade. Então, existe uma tabelinha nesse próprio prontuário de Hansen, que a gente chama, que tem nesse grau de incapacidade, a gente vai fazendo as somatórias. O que vai acontecer em relação ao grau 1 está aqui, ó, diminuição da perda ou sensibilidade dos olhos. Se eu não sei essa questão, o que é que eu faço? Vou olhando as outras lesões e ver se vocês enquadrariam em um grau 1 de incapacidade. Observe, lesões traumáticas nos pés não têm relação com hanseníase, tá? Nenhum problema nos olhos, mãos e pés devido a hanseníase. Se ele não tem nenhum, obviamente ele não vai ter nenhum grau de incapacidade. Olhos em lobo oftalmo e ou ectópico, ou seja, a queda da pálpebra, desculpe. Lesões tróficas e ou lesões traumáticas nas mãos. Aqui já não é o grau 1, tá? E diminuição ou perda de sensibilidade nos olhos, sim, aqui é uma lesão, é um grau 1 de incapacidade. Então fica mais uma dica de pegar a tabela do grau de incapacidade de hanseníase. Então, nosso gabarito, letra E. Sexta questão, falando de imunização. Então, só para situar aqui vocês, nós estamos trabalhando, né, com a portaria 1533, que é de agosto de 2016, e mais precisamente com a nota técnica 384/2016, que ela é de outubro, tá? Então, essa nota técnica, nota informativa, que está errado, por favor, retifique, a nota informativa 384/2016, ela vem alterar alguns esquemas de vacinação, principalmente no que tange a cobertura por idade, ou seja, a faixa etária que tem acesso ao imunobiológico, tá bom? Cair em prova, a dica é essa. Se o edital foi publicado antes, ela pode cair em prova sim.
tá? Mas agora 2017 é a bola da vez, ok? Então, principalmente o esquema da HPV, que é o que está mais na mídia, o que está mais chamando a atenção em relação às 5 alterações que o calendário vacinal sofreu a partir da nota informativa, por favor, retifique aí, 384/2016. Pode olhar no meu canal do YouTube, tem um vídeo já gravado sobre as alterações para 2017. Então, vamos lá. Questão 6. Paciente feminino, 7 meses, não está com suas vacinas em dia. Portanto, nessa faixa etária, a paciente não recebeu qual as doses de vacinas listadas a seguir. Antes de responder, vamos lá. Eu, com a paciente de 7 meses de vida, eu teria que ter feito ao nascer, né? Essa minha caneta não ajuda, mas eu vou procurar ver o que eu faço com ela. Então, ao nascer, a criança vai ter que ter tomado o quê? A BCG e hepatite B, certo? Com 2 meses de idade, ela vai tomar a Penta e a VIP. Com 4 meses, com 5 meses, a meningite. Com 3 meses, a meningite. Com 4 meses, a Penta e a VIP. Com 6 meses, 4, já passei 5, 6 meses, 5, desculpem, a meningite de novo. E com 6 meses, a Penta, a VIP, tá? E a pneumo. Então, com 7 meses, qual a vacina que a paciente não recebeu dentro dessa faixa etária? Então, 7 meses está com sua vacina em dia. Portanto, essa criança não recebeu qual vacina? 7 meses, ela não recebeu a vacina tríplice viral, tá? A VIP, 2, 4 e 6. A tríplice viral, ela vai ser feita a dose com 1 ano de vida e o reforço vai ser com a tetraviral aos 15 meses, pneumo 10, vacina rotavírus humano e BCG. Então, a única vacina que não está nos 7 primeiros meses de vida é a vacina tríplice viral, porque ela é feita com 1 ano de idade. Então, é uma questão fácil de prova, tá? Que é só vocês fazerem um quadrozinho, e quando eu não estou riscando aqui, tá bem, não tá legal, mas é só vocês fazerem um quadro e colocarem quais as vacinas que a criança toma até 1 ano de idade, para ver dentro daqui da questão qual delas, ou fazer o inverso, colocar em qual idade essas são, para ver se está dentro da faixa etária. São algumas dicas e macetes que a gente que já respondeu muita questão de prova, tem para que vocês também aprendam a responder questão de prova. Nem sempre só estudar é o suficiente. A gente tem que estudar e responder muita questão de prova, porque existem alguns macetes quando a gente até não sabe do assunto, a gente consegue acertar só usando uma lógica de raciocínio. Então, na gabarito, letra B de bola. Questão 7. Antes de completar o 1º ano de vida, então aqui a criança já tá trazendo ela para o 1º ano de vida, né? Quantas doses e qual a idade que deverá receber a vacina meningite C? Lembrando, sempre eu coloco a meningite C, a vacina ímpar. É a vacina que a criança toma nos meses ímpares. Então, ela não vem junto com a VIP, nem vem junto com a Penta, que ela segue o esquema par. O esquema ímpar, 3 e 5 meses. E desde 2015 teve a nota informativa, 2016 a gente só aplica 2 doses da meningite C. Então, aqui nossa resposta, 2 doses aos 3 e 5 meses de idade. Essa criança vai receber a vacina meningocócica 2 vezes aos 3 e 5 meses de idade, tá? Gabarito letra C. 8ª questão. Qual das vacinas descritas a seguir não faz parte das vacinas de rotina do calendário básico do Programa Nacional de Imunização? Hepatite A faz? Sim, está na rotina. BCG faz? Sim. Meningocócica B, febre amarela e vacina tetraviral. Só não temos no PNI, também uma pegadinha aqui, se alguém trabalhar com rede privada, mas nós só não temos no PNI a meningocócica B, que a gente tem MMC, a meningite C, que é administrada no 3º e no 5º mês de vida da criança, certo? Então, 8ª questão, gabarito letra C. 9ª questão, das vacinas do calendário básico do PNI, qual deve ser administrada em 2 doses? Já deu aqui uma dica pra gente, sem reforço, preferencialmente no 2º e 4º mês de vida. Então,
Nós temos várias vacinas com 2 e 4 meses de vida, mas nenhuma só uma fica com 2 e 4 meses, porque as outras, a VIP e a Penta, é 2, 4 e 6, e tem reforço. As únicas vacinas que a gente não tem, né, que só são 2 doses e não tem reforço, é a vacina oral rotavírus humano. Então, a tríplice bacteriana é a DTP, que ela vai ser feita aos 15 meses e aos 4 anos de vida, como reforço da pentavalente. A hepatite B, que é feita ao nascer. A varicela, que vai estar sendo conjugada com a tetraviral e vai ser feita como reforço da tríplice viral com 15 meses. A vacina oral contra pólio, que está se usando como reforço da VIP, né, com 15 meses e 4 anos de vida, e a única que tem 2 doses e não tem reforço é a vacina rotavírus humano. Lembrando que essa vacina ela não pode ser readministrada, ou seja, se a criança cuspir e regurgitar, a dose que teve contato com a orofaringe, né, com a mucosa oral, ela tem que ser considerada como dose administrada, por conta do risco que a criança tem de ter uma diarreia por rotavírus, certo? Além de orientar a mãe nos cuidados com a fralda. Então, nossa nona questão, gabarito, letra E. 10ª questão. A vacina BCG e D, ou seja, BCG intradérmica, lembrando que a BCG é a vacina que tem o menor volume, ela é 0,1 ml intradérmica em inserção inferior do deltoide direito. Esta é a padronização nacional. Ela deve ser realizada nos casos intradomiciliares de portadores de hanseníase de forma seletiva, ou seja, não é qualquer pessoa. Deve-se ter uma avaliação desses comunicantes, o que a gente chama de comunicantes. A partir da avaliação da cicatriz ou da história vacinal. Hoje nós temos, depois da portaria 1533, nós podemos não só olhar a cicatriz no braço direito, mas podemos também palpar para ver se a gente consegue localizar, né, a lesão da cicatriz. Porém, em algumas situações, essa vacina apresenta contraindicação absoluta. Está aqui a chave dessa questão. É uma contraindicação absoluta. Como? Na quimioterapia antineoplásica, não é absoluta, até porque depois de um tempo ela pode ser tomada. Nos recém-nascidos com peso inferior a 2 kg também não é absoluta, que é uma grande pegadinha, porque essa criança com peso inferior a 2 kg, ela vai alcançar, né, ela vai passar de 2 kg, tá? Observe como essa palavra aqui, ó, pesa absoluta e BCG, ou seja, em hipótese nenhuma, ela vai poder tomar a vacina BCG. Nas afecções dermatológicas, no local da vacinação ou generalizada, quando existe uma afecção dermatológica no braço direito e a gente não quer perder essa oportunidade de vacina, pode ser feita no braço esquerdo, desde que seja sinalizado no cartão da criança. No uso de imunodepressores, pode também ser feita, vai adiar a vacina, né, por um tempo, de acordo com a quantidade de imunossupressores, os corticóides, mas não é uma contraindicação absoluta. Usou imunossupressor, eu nunca vou poder administrar BCG. Não é assim. Quando ele parar, ele pode tomar a BCG. E na imunodeficiência congênita. Então, está aqui a nossa resposta. É a única situação que existe uma contraindicação absoluta para a administração da vacina BCG, certo? Fiquem atentos a isso, principalmente esses termos que são exagerados, tá? Absoluta, terminantemente, sempre, em toda e qualquer hipótese. Então, fiquem atentos, porque nós temos contraindicações temporárias e contraindicações totais em relação à vacina. Nesse caso aqui foi a contraindicação total. Vamos lá. Agora, ISTs, tá? Desculpa porque aqui é a imagem. Hoje a gente não chama mais de doenças, né, sexualmente transmissíveis, e sim infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Vamos lá. 11ª questão. Um paciente masculino foi diagnosticado com sífilis há 2 anos e fez o tratamento completo, porém veio ocorrendo a persistência de exames reagentes, que se deve à reinfecção pelo treponema pálido, que é o nosso causador, né, etiológico da sífilis. Só para situar aqui a gente um pouquinho em relação à sífilis, nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis no Brasil por conta da falta da matéria-prima para a produção da penicilina. Porque a sífilis, eu acho que todo mundo sabe, ela é tratada com penicilina, né, com a bezetacil. E nesse caso, olha, o paciente ele foi diagnosticado, ele foi tratado e fez tratamento completo.
Se você fizer qualquer teste nesse paciente, ele vai dar reagente. Isso significa o quê? Uma cicatriz sorológica, certo? Então é interessante quando o paciente faz um teste rápido, por exemplo, que é algo para rastrear, e dá o positivo. A gente às vezes já pergunta, você tomou bezetacil, fez o tratamento, explica o tratamento, né, ao paciente, se for gestante são as 3 doses, né, são 3 semanas, né, 2.400 unidades, e se for parceiro a gente administra 2.400 unidades. Mas a gente pergunta para saber se ele tem história pregressa. Se ele tem história pregressa, a gente já identifica como cicatriz sorológica. Claro, pede o VDRL, no caso se for um teste rápido, ou um teste que dê o quantitativo para a gente, a titulação, certo? Dando a titulação, a gente sabe se é cicatriz sorológica ou se não é. Mas todo paciente que teve diagnóstico, que foi tratado, vai apresentar cicatriz sorológica, ou seja, o exame ele vai dar reagente praticamente o tempo todo. Então, nossa 11ª questão é letra A. 12ª questão. Uma jovem de 25 anos foi diagnosticada com sífilis, tendo seguido corretamente o tratamento recomendado. Foi solicitado que, após 6 meses do término do tratamento, a jovem realizasse novamente um teste sorológico, sendo mais indicados para seguimento os testes não treponêmicos, como, nesse caso aqui, tipo questão facílima de prova, o teste que a gente utiliza, e o teste que é não treponêmico, sempre depois do tratamento, é o VDRL, certo? Gravem isso, façam uma tabelinha dos testes treponêmicos e dos testes não treponêmicos, que também tem sido uma tendência de prova. Das ISTs, a mais cobrada é a sífilis, e por conta dessa situação que estamos vendo no Brasil, em relação à falta da matéria-prima para fazer, né, a penicilina, para fazer a bezetacil, e que é o tratamento padrão, a gente está tendo uma epidemia de sífilis. Por exemplo, eu estou fazendo, se a cada 20 testes rápidos que eu faço, 5 estão positivando, estão sendo reagentes. Aí a gente investiga, vê se cicatriz ou não, 2 deles são casos novos, tá? Casos que não tiveram tratamento ainda. Então, para a gente é uma doença tão antiga, né, está com tantos números de casos, isso é perigo. Logo, as bancas podem se aproveitar dessa situação e colocar algum contexto em relação a isso, tá? Então, o teste não treponêmico utilizado para a gente qualificar se o paciente, né, teve êxito ou não no tratamento, é o VDRL, ele é não treponêmico. Então, gabarito, letra A. 13ª questão. Paciente do sexo masculino, 24 anos, dá entrada ao pronto atendimento relatando exposição sexual de risco, pois manteve relação sexual com pessoa do mesmo sexo sem uso de preservativo. A gente para logo e pensa fazer os testes rápidos, né? Mesmo a gente sabendo das janelas imunológicas, o nosso procedimento padrão é fazer o teste rápido. Se houver indicação e de acordo com o protocolo para profilaxia antirretroviral pós-exposição, que é o PEP, de risco à infecção do HIV, a profilaxia deve ser iniciada preferencialmente. Lembrar, se eu estou fazendo profilaxia, eu vou ter que fazer o quanto antes, certo? Então, essa palavrinha aqui é a palavra-chave. Toda vez que a gente fala em profilaxia, vocês vão automaticamente lembrar que é o mais breve possível. Eu, professora, não sabia essa questão, mas se você tiver uma cesta da profilaxia, que é aquilo que eu quero que não aconteça. Eu vou fazer muito rápido, vou fazer o quanto antes para que não aconteça. Logo, nós temos que fazer essa profilaxia, né, os testes rápidos e a profilaxia precocemente. No nosso caso aqui, após as primeiras 2 horas, ou seja, 2 horas após a exposição. Esse é o padrão para quem tem uma exposição desprotegida com um parceiro, né, que não conhece e procura uma unidade de saúde, um hospital, para fazer a profilaxia antirretroviral, a PEP, tá certo? O ideal é que a gente consiga pegar esse paciente dentro de 2 horas, né, da exposição e da chegada dele à unidade de saúde. Então, nosso gabarito, letra B de bola. Então, gente, continuando na nossa discussão de questões da parte específica de enfermagem, mais precisamente a parte do programa de saúde da mulher, tá? Então, 14ª questão, vamos começar com o tema planejamento familiar. Deixa eu colocar aqui a minha caneta. Questão 14, Banquiades, sobre as injeções anticoncepcionais, a alternativa incorreta. Tá? Lembrando que os métodos contraceptivos
Tem poucas questões de prova, mas algumas pegadinhas em relação a tipos de hormônio, né, de um método e outro. Eles fazem um trocadilho entre os métodos injetáveis mensais e métodos injetáveis trimensais, tá certo? Vamos lá. Letra A. A injeção trimensal não pode ser usada durante a amamentação. Já achamos nosso gabarito. Inclusive, ela é a mais indicada durante a amamentação. Tá? Então, a gestante já deve já deve sair da maternidade com a prescrição do seu contraceptivo. Lembrando que se isso não acontece, como a gente tem que atender? Né? O recém-nascido até 10 dias de vida, 10 a 15 dias de vida, o ideal seria até 10 dias de vida. Essa mulher vai ser agendada junto com a criança, a puericultura, a mulher vai procurar o puerpério e a gente já prescreve o contraceptivo injetável de 3 meses, porque é ele que a gente usa na amamentação, tá bom? Então, nesse caso, deve ser certo quando a mulher deixar de o leite materno. Falso. Vamos ler as outras, já que a questão pede correta, as outras afirmativas valem para a fixação, tá? Então, letra B. Com a injeção trimestral, pode haver um atraso no retorno da fertilidade da mulher, correto. Em média, o retorno da fertilidade pode demorar 4 meses após o efeito da injeção, corretamente. A média de 4 meses, que pode chegar até 6 meses. Letra C. Existem 2 tipos de anticoncepcional, de injeção anticoncepcional. A injeção mensal e a injeção trimensal, correto. Tranquilo. Letra D. As injeções são feitas de hormônios parecidos com os hormônios produzidos pelo ovário da mulher. Fá. O estrogênio e a progesterona. Letra E. No início da injeção, a mulher pode apresentar enjoos, vômitos, sangramentos e manchas de sangue. Esse sangramento pode ser apenas uma borra, né, aquele sangramento borracha, ou pode ser o spot mesmo, um sangramento intenso. A orientação é a gente observar por 3 tomadas de medicamento. Se ela continuar tendo spot, a gente suspende, né, o contraceptivo e troca de método. No caso, se for mulher em aleitamento materno, a gente usa a pílula, né, a mini pílula, né, que ela quer contínua. De sangue, penetrações, aumento de peso, de cabeça, nas mamas e mudanças no humor. Por isso que não é só prescrever anticoncepcional, a gente tem que proceder à consulta de enfermagem para estar avaliando como esse medicamento está tendo efeito nessa nossa paciente. Nosso gabarito, letra A. Questão 15 de pré-natal, para vocês verem como a gente não tem questão de planejamento familiar. Aqui é uma questão da Banquiares. Pré-natal a gente já tem umas questões, eu selecionei algumas aqui para vocês. Que é a questão 15. Os métodos de calcular a idade gestacional dependem da data da última menstruação. Todo mundo sabe disso, né? Que é a nossa aluna. E a gente, a partir daí, vai calcular a DPP, que é a data provável do parto. Como é que a gente calcula a DIN? Aqui é uma questão muito boba e tem uma pegadinha. Na verdade, a gente sempre pergunta ao paciente, deve calcular no primeiro dia da última menstruação. E ele coloca aqui, a banca coloca aqui, no 5º dia, só para atrapalhar. Então, sempre calcular quando a mulher tem a DIN desconhecida, a partir de quê? Do primeiro dia de sangramento. Porque geralmente ela fala quando a menstruação subiu, né? Quando ela foi embora. Não, eu quero saber o dia que sua calcinha manchou pela última vez. E aí sim a gente faz o cálculo da DIN. Então, é o primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual preferido pela mulher. A partir daí, a gente faz a regra de Naegeli ou então qualquer outro tipo de... Eu gosto muito de calcular pelo calendário. Mas em prova é mais fácil a gente fazer as regras para não se perder, né? Gabarito letra E. 16ª questão. O enfermeiro, no momento da consulta com a gestante, anotou no prontuário que ela possuía um fator de risco indicativo de encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Isso é interessante quando a gente capta essa gestante na atenção básica, né, o ideal até no primeiro trimestre da gestação, mas nessa consulta inicial a gente já identificou um fator de risco. A gente vai sinalizar, registrar o prontuário, pode referenciar já para o alto risco ou observar e ver até que ponto a gente consegue conduzir. Qual fator o enfermeiro pode ter anotado? Ou seja, ele dá várias assertivas para que a gente sinalize qual dessas situações configuram um pré-natal de alto risco. Lembrando, sempre falo isso, lembrando que alto risco para a gestante é um protocolo, é um padrão, e sempre vai ser uma situação muito de risco iminente de vida, né? Mas de morte, desculpa. Mas é uma situação que a gestante corra risco tipo
Gestação gemelar. É uma gestação de risco, porque na atenção básica a gente não tem estrutura para acompanhar 100% essa gestante. Logo, ela vai ser referenciada, tá certo? Então, esse conceito de gestação de risco para a gente, de alto risco, ele é mais para a gente dar uma segurança ao paciente. Isso a gente tem que deixar claro para a gestante, porque ela pode sair com muito medo da consulta quando você fala que ela vai correr por risco. Não, a gestação porque você tem algumas condições que precisam ser acompanhadas por um especialista, tá? E qual dessas situações a gente vai encontrar? Gestante com ganho de peso ponderal inadequado. Não, a gente consegue acompanhar essa gestante aqui, principalmente quando a gente tem um NASF, né? A gente pode fazer uma interconsulta com o nutricionista e orientar a melhora da alimentação dessa gestação. Letra B, gestante com antecedente de trombose venosa profunda. Tá na cara, né, gente? Uma situação dessa, a gente não vai manter a gestante apenas na atenção primária. Mas eu sempre reforço, a gestante, ela é do território, logo ela está atenção básica. Ela vai ser acompanhada no alto risco, mas ela não perde o vínculo com a atenção básica. Vamos ver as outras. Gestante com infecção urinária é a situação das mais comuns na gestação, então não é de alto risco. Lembrando que o diagnóstico tem que ser precoce, o tratamento também. E orientação quanto à ingesta hídrica, né? E não fazer a retenção. Eu vejo interessante, as mulheres trabalham, enchem a bexiga e não vão fazer xixi, dizendo bem assim, mas é o que a gente vê no nosso dia a dia. E com a gestação ela tem um risco maior de infecção urinária. Logo, a gente além dos exames tem que toda a consulta perguntar se ela está sentindo dor ou ardor ao urinar, certo? Gestante com anemia, não, a gente pode entrar com sulfato ferroso na primeira consulta, se der anemia, a gente passa para o profissional médico, a gente prescreve o sulfato ferroso, mas aí se a gente perceber o limite está muito baixo, a gente passa para o profissional médico e a gente vai seguir uma outra conduta. Gestante com condições ambientais desfavoráveis. Se fosse assim, nenhuma gestante seria atendida na atenção básica, porque a nossa vida, determinantes e condicionantes praticamente são todos desfavoráveis. É uma questão de presente, uma questão dada, certo? Logo, se você vê uma situação dessa, você não vai nem ficar em dúvida das outras questões. Então preste atenção como as questões, algumas vezes são muito fáceis e outras são muito difíceis na questão da elaboração, da má elaboração. É o perfil das questões da EBSER. Certo? Então fiquem atentos aos tipos de pegadinhas, sublinhem as dicas, o próprio enunciado te dá dicas para você conduzir sua resposta. Ok? Vamos lá, gabarito da letra B, questão 17. Durante uma consulta de enfermagem, o enfermeiro deu a seguinte orientação para a gestante: fazer a alimentação fracionada, evitar líquido durante as refeições e deitar-se logo após as refeições. Ingerir líquido gelado durante a crise, elevar a cabeceira da cama ao dormir, evitar frituras, café, chamate preto, doces, alimentos gordurosos e ou picantes e evitar álcool. Então, a gestante se pronunciou, né, disse uma queixa e o enfermeiro orientou essas situações. Está tão clara a questão que não precisa nem explicar. Toda essa orientação aqui a gente dá para o paciente que tem azia, que tecnicamente é a pirose, certo? Então, logo, gabarito letra E. Todas as outras aqui não tem nem relação com a orientação. Outra questão muito fácil de prova. Por isso que vocês têm que estar no nível bem acima para todo mundo acertar a questão dessa. Para aquela questão que for mais difícil, vocês acertarem, certo? E com certeza vão acertar. Questão 18. O aleitamento materno é estratégia isolada que mais previne mortes infantis, isso é fato. Além de aproveitar a saúde, promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. As mães que retornam ao trabalho podem continuar oferecendo leite materno ordenhado, seguindo a técnica correta de ordenha e armazenamento do leite cru. Pode ser guardado em geladeira ou. Observe essa questão, é questão fácil, tranquila. Nós temos uma técnica de armazenamento do leite cru e em geladeira ele pode ser conservado por até 12 horas, certo? Ele não especificou, não detalhou. E o leite cru na geladeira, observe aqui a palha da penha, né, que também traz pra gente, ele vai ser guardado por até 12 horas. É uma questão também muito fácil de ver.
Agora, saúde da criança, tá? A gente já falou de imunização, eu só queria fazer uma retificação. Eu falei que a nota informativa, que altera o calendário vacinal de 2017, foi de outubro. Não, ela é de dezembro, tá? Então, a nota informativa 384, ela é de dezembro. Ela altera o calendário vacinal. Lembre sempre que ela vai tangenciar a expansão de faixa etária, ok? E fixem, não para fixem a parte da HPV, que é a parte que está na mídia, logo tem tendência de prova. Então, saúde da criança, questão 19. Durante a primeira consulta de puericultura do recém-nascido, o enfermeiro, ao examinar a pele do RN, notou a presença de um sinal de arlequim. Então, observe e peço que vocês fiquem atentos àqueles sinais, aquelas situações depois do nascimento que a criança apresenta. O milho sebáceo, o sinal de arlequim, a penugem, para que vocês observem que eles pegam essas questões em relação à puericultura. A puericultura, lembrando que é o acompanhamento da criança saudável, tá? O que esse achado significa? Então, iatrogenia por uso de colóides e cristaloides em excesso? Não, até porque é fisiológico. Presença de doença hemolítica perinatal? Também não. Palidez em um corpo e eritema no lado oposto por alteração vasomotora. Até porque um sinal de arlequim é uma mancha. Logo, a gente não tem como errar. É uma questão de elaboração difícil, mas eu peço que vocês olhem, né, como semana de vocês estarem percebendo essas dicas e vocês fiquem atentos a esses sinais em relação o que é fisiológico, o que é patológico. Indicativo de doença cardiorrespiratória grave, bem pensar, possível trauma no momento do parto, também não, tá bom? Então, 19, letra C. Questão 20. Durante o exame físico do RN pelo enfermeiro do serviço de saúde, na avaliação da boca, foi observada a presença de macroglosia. Aqui só basta saber prefixo, né, e termo técnico de enfermagem, questão muito fácil. Então, qual é o significado desse termo? Que algumas questões, gente, são tão fáceis que às vezes vocês tornam difíceis pelo medo e pela ansiedade. Então, macroglosia. Língua. Pronto, macro aumento. Obviamente, crescimento anormal da língua. Então, pai é uma questão tão óbvia que vocês, às vezes, têm segurança de responder. Não é, não. Vocês têm que responder sim. Porque a banca também bota questões muito óbvias. Na verdade, as bancas que você elege para fazer a licitação, para fazer os concursos, elas são óbvias. Tá? Então, aqui é só saber o termo técnico. Se não souber, pelo menos o prefixo já te dá uma situação do crescimento. Eu não gosto dessas dicas de por exclusão, porque eu prefiro que vocês saibam, tá? Para responder em qualquer prova. Mas se você não lembra, você pode seguir por exclusão também. Então, 20ª questão, gabarito, letra D de dado. 21ª questão, uma criança de 3 anos de idade que apresenta uma frequência respiratória de até 40 movimentos respiratórios por minuto é considerada. Gente, também é uma questão tranquila. Padrão respiratório está tranquilo. Logo, a criança está o quê? Eupneica. Ou seja, com seu padrão respiratório normal. Ela tem 3 anos, frequência respiratória de 40, está eupneica. Bradicárdica nem está em relação à respiração, taquicárdica também na respiração, normotense e dispneia. Só teria a dispneia para estar avaliando só 40 incursões por minuto, ou MRM, não está em dispneia, não tem dificuldade respiratória. Então, outra questão dada de presente, então vocês não fiquem inseguros em responder. Arrisquem, respondam, tenham confiança em você. Porque, olhando secamente aqui, a questão é bem super, hiper tranquila. Tá? E eu fico preocupada porque vocês erram questões que são muito fáceis. Porque isso só significa insegurança. Vamos lá. Gabarito letra C. Questão 22, agora para 22, vou falar um pouquinho de adolescência. Também não tem muitas questões de prova, consegui algumas aqui. Lembrando que a base da adolescente é a implantação da cadência do adolescente e o que pode estar caindo em relação à adolescência é HPV. Tá? Então, questão 22. Em um atendimento, o adolescente deve ser sempre levar em conta, dentre outras variáveis, o processo de crescimento e desenvolvimento. Aqui já fica uma dica, ver a diferença entre crescimento e desenvolvimento.
Lembrando que o crescimento está relacionado muito mais à questão biológica, física, né? Aumento, crescimento mesmo, de altura e peso. Desenvolvimento está relacionado mais à sua inserção social, a parte cognitiva. E sua vulnerabilidade a riscos, a inúmeros agravos físicos, psíquicos e sociais, cuja análise permitirá a identificação dos fatores protetores que devem ser promovidos e os riscos que deverão ser afastados e ou atenuados. Correlacione as colunas enumerando de cima para baixo. Então, eu não botei coluna porque a imagem não fica aqui no cantinho. Vamos lá. Risco biológico. Pais alcoolistas? Não. Morar em áreas de tráfico de drogas, também não. Obesidade, doenças crônicas. Então, nós temos aqui risco biológico. Vamos começar daqui de baixo, fica até mais fácil para vocês. Vamos lá. Pais alcoolistas e com transtorno mental. Que risco é esse aqui? Esse é meio óbvio, né? Risco familiar. Se essa caneta vai ajudar, estaria ótimo. Morar em área de tráfico de drogas, pobreza extrema. Risco social. Qualquer um quadro, tá? Obesidade, doenças crônicas, risco biológico. Depressão, uso e uso de drogas. Aqui é risco emocional, tá? Risco emocional. Então, 2. 3, 4, 1, 2, gabarito. Letra B. Questão de presente também, né, gente? Basta ter uma atenção que dá para responder. Não precisa nem ter conhecimento profundo de saúde do adolescente. Gabarito, letra B de saúde do idoso. 23ª questão. De acordo com o Estatuto do Idoso, leia as frases abaixo e marque verdadeiro ou falso. Não me vão ler o Estatuto do Idoso todo. A própria Política Nacional de Saúde do Idoso, ela já traz o mais importante em relação à saúde do idoso. Claro, se for estudar para um grande concurso e pedir saúde do idoso, sim, fica a dica, ler sim o Estatuto do Idoso, tá? Primeiro, vamos lá, é a questão 23. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Corretíssimo, ok? Então nós temos essa garantia do direito de acesso, lembrando que a saúde do idoso ela entra com prioridade dentro do SUS através do pacto que é de 2006. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas obrigatoriamente por meio do atendimento hospitalar. Não. Deve ser por meio da atenção básica, tá? Se for necessário, mas se a gente vai hierarquizando, ou seja, referenciando esse indivíduo. É facultada a discriminação do idoso. Nem pensar, né, gente? Ninguém pode discriminar ninguém, ainda mais no idoso. Falso. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico verdadeiro. Aí eu paro aqui e analiso com vocês. Vem uma pessoa insegura e vem isso aqui, de acordo com o Estatuto do Idoso. Já se desespera porque não li o Estatuto do Idoso. Se você olhar a questão, você vai perceber que nem precisa ler o Estatuto do Idoso, ok? Claro que nem toda a questão do Estatuto do Idoso é tão fácil assim, mas não se assuste logo com o enunciado antes de ler a questão completa, tá? Não ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, gabarito, letra B, de Questão 24. São atribuições do enfermeiro da atenção básica no atendimento à saúde da pessoa idosa, exceto. Aqui coloca a exceção do que não é uma atribuição do enfermeiro dentro da atenção básica em relação ao idoso. Realizar a atenção integral para os idosos, claro que é uma atribuição nossa, da enfermaria nossa, né? Realizar assistência auxiliar quando necessário, sim. Preencher, entregar e atualizar a caderneta da saúde da pessoa idosa. Aqui, o que está, essa questão é uma questão que traz várias interrogações. O que traz essa questão a ser esse gabarito, né? Exceto, é porque o ato de fazer a caderneta do idoso não é só preencher, entregar e atualizar. O termo que se usa é implantar a caderneta do idoso. Então essa é uma pegadinha de prova muito grande. A gente vai encontrar até inclusive frases de artigos que vai estar preencher, entregar e atualizar. Mas, e além disso, não é uma atribuição apenas do enfermeiro, né?
A questão não diz que só do enfermeiro, mas é uma atribuição de quem atende o profissional, o paciente idoso. E toda caderneta a gente implanta. A gente implanta porque ela é um instrumento de avaliação, de controle e monitoramento. Não só é um ato de preencher, entregar e atualizar. Então, essa banca, que é a FAPES, não é a banca que fez a BC, essa banca ela traz essa pegadinha. Que uma pessoa com bom respaldo poderia ter derrubado, inclusive, essa questão. Letra D. Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe. Orientar o idoso, os familiares e o cuidador sobre a correta utilização de medicamentos. Ou seja, a gente ficaria sem gabarito se a gente não pegasse, né, esse ato, né, que é a relação ao preenchimento, entrega e atualização. Porque quando se fala em saúde do idoso e caderneta, a gente fala em implantação desse processo, tá? Gabarito letra C. Hipertensão arterial. Questão 25. Sobre a consulta de enfermagem para a prevenção primária da hipertensão arterial, é correto afirmar que a consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que propõe prevenção medicamentosa em indivíduos com valores de pressão limítrofes predispostos à hipertensão. Não, a consulta de enfermagem não é uma intervenção medicamentosa. Nós trabalhamos muito mais com o fator educação e saúde e controle, né, e monitoramento desses níveis pressóricos. Letra B. Consultas individuais ou coletivas para incentivar a mudança de estilo de vida para a adoção de hábitos saudáveis são recomendados na prevenção primária da hipertensão arterial sistêmica, notadamente nos indivíduos com PA limítrofe, pois reduzem a pressão arterial e a mortalidade cardiovascular. Bem linda a questão, né, gente? É essa certinho, tá? Vamos ver as outras. Os hábitos saudáveis de vida devem ser estimulados para toda a população a partir do momento em que essa torna-se hipertensa. Ou seja, eu só vou orientar o hábito saudável quando ela já está com problema e cadê a prevenção primária? Então a questão está errada. Letra D. A mudança de estilo de vida tem como objetivo diminuir os fatores de risco para a doença cardiovascular e reduzir a pressão arterial. Até isso está certo. Para isso, deve-se iniciar uma consulta médica com prescrição de medicamentos. Está falando de consulta de enfermagem, nosso papel frente ao programa de controle de hipertensão arterial. E aqui já destoa porque a gente precisa, nosso objetivo de mudar o estilo de vida não é introduzir medicamentos, sim otimizar, orientar, dando apoio ao usuário nessa fase de mudar de estilo de vida, que é bem difícil. Letra E. As medidas sugeridas terão impacto no estilo de vida e sua implementação dependerá diretamente do enfermeiro. Não. Tem uma palavrinha chamada corresponsabilidade. Nós fazemos a nossa parte, o usuário já é corresponsável pelo seu cuidado. Ele tem autonomia, é o que a gente chama de projeto terapêutico singular. A gente orienta o indivíduo de acordo com a característica dele e em equipe, e a partir daí cada um tem sua responsabilidade frente a esse controle dos níveis pressóricos, inclusive o próprio paciente e sua família, tá? O nosso gabarito ficou letra B de bom. 26ª questão a OCP no paciente hipertenso. A avaliação do risco cardiovascular é de fundamental importância para orientar a conduta terapêutica e o prognóstico. A estratificação de risco de cada indivíduo pode ser avaliado pelo cálculo de score de Framingham. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha na tabela, tá? Que relaciona as variáveis apresentadas a seguir, é sério. Então, quais são as variáveis que a gente encontra no score, né, na tabela que a gente tem o score de estratificação de risco? Idade, sim. Diabetes, sim. Ansiedade, não. Tabagismo, sim. Pressão arterial, sim. Então, nós temos esses itens que são encontrados na escola, que a gente, né, tem para fazer o cálculo do score, de certificar o risco, exceto a letra C, que é ansiedade, ok? Então, gabarito letra C. Então, a dica é essa aqui, tá bom, gente? Dê uma olhadinha na estratificação de risco e também na classificação nova de 2016 em relação aos níveis pressóricos, ok? Questão 27.
A prevenção primária, tá aqui a palavrinha mágica, é aquela que a gente faz antes do adoecimento, né, da hipertensão arterial, pode ser feita mediante controle de seus fatores de risco, como sobrecarga na ingesta de sal, excesso de adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros. Duas estratégias de prevenção para hipertensão arterial são: letra A, a populacional e dirigidas em grupos de risco. Eu já não leria nem mais, porque duas estratégias de prevenção, eu estava falando da prevenção primária. O que acontece aqui é que essa afirmativa aqui, ó, essa colocação, é a mais valiosa de toda a questão. Então, ele traz a prevenção primária. O que a gente vai fazer na prevenção primária dentre essas ações aqui? A populacional é dirigida a grupos de risco, ou seja, a todo mundo, e aquelas aos grupos que têm risco, né? Pessoas que têm história familiar, população negra, a população idosa, então, pessoas que têm doença cardiovascular, pessoas que têm outras doenças de base. Então, aqui está a nossa forma de fazer educação em saúde e fazer prevenção primária. Lembrar que prevenção primária antecede o adoecimento. Regional é dirigida aos fatores de risco? Não. Aí já não estaria fazendo prevenção primária. Longitudinal é vertical, sazonal, ou seja, de acordo com a estação do ano, individual e dirigida aos idosos. Uma questão pessimamente elaborada, horrível, tá? Mas daria para responder, se você dá para responder, se você vir aqui na prevenção primária. Lembrando que a gente trabalha com grupos em relação à educação primária, ou pode fazer individualmente, ou um grupo de risco, ou para toda a população, até porque partindo do pressuposto que todo mundo vai ser multiplicador daquela informação, tá? Então, gabarito, letra A. Essa é uma questão mais elaborada. Sobre o diabetes, questão 28, é a probabilidade de um indivíduo apresentar diabetes ou estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. Assinale a alternativa que não se enquadra nos critérios para o rastreamento, né, do diabetes mellitus em adultos assintomáticos. Então, qual deles não se enquadra? Tem história de pai ou mãe com diabetes? Quadro. Hipertensão arterial, né? Aí lembrando que essa questão de 2015, então o padrão ainda está antigo, também é um fator de rastreamento. História de diabetes gestacional ou recém-nascido, aqui é para separar, tá? Com mais de 4 anos, 24 quilos, a gente sabe que é um fator de rastreamento. Dislipidemia, ou seja, né? A questão dos lipídios alterados também é um fator de rastreamento, e histórico de endometriose. E aí, gente, erraria uma questão dessa, nem pensar, né? Então, não tem uma relação direta para rastrear aquela paciente que tem histórico de endometriose. Gabarito, letra E. Questão 29. Nas complicações agudas do diabetes, a cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de quê? É só lembrar, quem faz cetoacidose é que está com níveis glicêmicos altíssimos, que vai entrar em cetoacidose. Qual é a deficiência para ter níveis glicêmicos altíssimos? Insulina. Também uma questão. Então, gente, a prova, na verdade, no início falou que eram 30 questões, são 29. Eu fico por aqui. Desejo a todos vocês sucesso sempre, tá certo? Aqui eu sinalizei o que vocês precisam, dar uma olhadinha ainda. Não vão procurar estudar mais coisa não, tá certo? Só olhem os detalhes, fiquem atentos às questões e lembrem que vocês têm todo o potencial para gabaritar uma prova das bancas EBC, tá certo? Fiquem com Deus, muita paz. Até a próxima. Missão cumprida. Tchau, tchau. Beijos da paz.